Muitos acreditam que herdamos apenas o nome e os bens de nossos antepassados, mas alguns de vocês carregam algo muito mais pesado nas veias. Eu vi uma linhagem que tentou fugir, que tentou apagar o rastro de uma maldição com o silêncio, mas o sangue sempre fala, e as sombras nunca esquecem uma dívida não paga. Preparem-se, vamos ao que importa. Bem-vindo, almas curiosas. Fechem as cortinas, apaguem as luzes. O medo começa agora com Madame Dion. Você vai mudar de ideia quando crescer. Era o que todo mundo me dizia quando eu afirmava não querer filhos. Geralmente, a gente ouve esse tipo de coisa dos nossos próprios pais, certo? Bom, não eu. Meus pais nunca me disseram nada sobre ter filhos ou mudar de ideia. Nas raras ocasiões em que o assunto surgia e eu expressava meu desprezo por pirralhos correndo pela casa e tomando meu tempo livre, eles ficavam estranhamente quietos. Sinceramente, eu nunca pensei que mudaria de ideia e esperava que meus pais começassem a me incomodar com isso quando me tornasse adulto. Mas meus 20 e poucos anos já tinham passado. E depois, os 30 e poucos. Eu nunca pensei muito sobre isso e simplesmente presumi que tinha pais extremamente compreensivos. Isso até eu me casar aos 34 anos e decidir contar aos meus pais que minha esposa, Júlia, estava grávida. O sorriso da minha mãe se contorceu e ela rapidamente cobriu a boca com as mãos, enquanto meu pai simplesmente olhava fixamente, com o rosto inexpressivo. Minha mãe saiu correndo do quarto, como se fosse vomitar. Ela está bem? Perguntei ao meu pai. Sim, ela vai ficar bem. Parabéns. Pelo bebê, quero dizer. Isso é uma ótima notícia. Ele forçou um sorriso. Ao estender a mão para pegar o copo de suco que estava sobre a mesa, ele o derrubou acidentalmente e suas mãos tremiam visivelmente. Ah, agora eu fiz besteira. Sua mãe vai me matar. Vou pegar alguma coisa para limpar isso. Ele se levantou e praticamente saiu correndo da sala, deixando Júlia e eu em completo silêncio. O que foi isso? Pelo rosto dela, percebi que ela se sentia péssima, principalmente porque ela era muito boa com a minha mãe, e esse tipo de reação foi inesperado da parte dela. Ah, isso é uma grande notícia para eles, sabe? Pensei que eles ficariam felizes. Com certeza estão. Olha, eu vou lá ver como eles estão, tá bom? Subi as escadas e chamei meus pais, mas eles não responderam. Só quando estava quase no topo da escada, ouvi duas vozes. Calma, calma. Vai dar tudo certo. Faça silêncio, eles podem ouvir. Mãe? Minha mãe estava sentada na tampa do vaso sanitário, o rosto entre as mãos, o corpo se contraindo em espasmos por causa do choro. Meu pai estava de joelhos, acariciando suavemente o ombro dela. Quando me ouviu, virou a cabeça bruscamente na minha direção e se apoiou na banheira, levantando-se com alguma dificuldade. Pai, o que está acontecendo? Eu nunca tinha visto minha mãe assim. Será que ela odiava tanto a ideia de Júlia ter filhos meus? Kevin, acho melhor você ir agora. Sua mãe não está se sentindo muito bem. Disse meu pai, dando um passo à frente e me obrigando a sair do banheiro. Ele fechou a porta atrás de si, abafando os gritos da minha mãe. Pai, o que aconteceu com a mãe? Ela está bem? Sim, ela está bem. Ela só está um pouco chocada, mas está feliz por vocês dois. Não parece. Acredite em mim, ela está. Vá para casa. Eu te ligo mais tarde. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele voltou para o banheiro e fechou a porta na minha cara. Eu sabia que não adiantava insistir na situação. Então disse a Júlia que minha mãe estava se sentindo mal. Ela não acreditou, é claro, e ficou brava, dizendo que minha mãe poderia ter reagido de forma diferente. Ela tinha razão, e eu mesmo fiquei bravo com meus pais por essa explosão. Voltamos para casa de carro e só algumas horas depois meu pai me mandou uma mensagem. Precisamos conversar. Apareça por volta das 15 horas amanhã, sozinho. Isso não pode ser bom, pensei. Eu já havia decidido como lidaria com ele. Quanto mais pensava nisso, mais irritado ficava.
Era minha esposa, droga! Eu não ia deixar que a insultassem daquele jeito, não importava o motivo. No dia seguinte, voltei para a casa dos meus pais e meu pai abriu a porta. Ele sorriu ao me ver, parecendo bem menos aflito do que no dia anterior. Entre, Kev. A mãe está aqui? Não. Escolhi um horário em que ela não estivesse em casa, para que pudéssemos ter um pouco de privacidade. Ele estava sentado em seu sofá, o mesmo que usava há 20 anos, e eu o encarava do outro lado da sala, separados apenas pela mesa de centro. Então, como está a Júlia? Pai, do que se trata tudo isso? Eu pensei que você e a mamãe gostassem da Júlia. Olha, se você tem algum problema com nós dois termos um filho, então você vai ter que se acostumar, porque eu não pretendo... Isso não tem nada a ver com ela, Kevin. Eu te chamei aqui porque quero te contar uma história. Ele coçou o queixo sem olhar em particular. Parecia estar tentando se lembrar de algo. Eu não tinha a menor ideia de qual seria o objetivo da história dele, ou qual a importância de ter marcado um encontro particular só para nós dois. Mas decidi guardar meus comentários para depois que ele terminasse de falar. Bem, tudo começou há muito tempo. Ele tomou um gole de água, as mãos tremendo novamente, e eu não tinha certeza se era nervosismo ou a idade. Fiz um esforço enorme para não perguntar o que tinha acontecido. Ele recostou-se no sofá e olhou para mim com um olhar renovado, antes de continuar. Seu bisavô tinha apenas 23 anos naquela época. Ele já namorava sua futura esposa e eles estavam visitando a feira da cidade. Era um belo dia de verão, segundo a história que ele contou ao seu avô, e ele tinha acabado de ganhar um prêmio para sua bisavó em um jogo de tiro. Os dois passeavam, procurando lugares interessantes para parar, quando viram uma tenda de aparência peculiar. Havia uma placa na frente que dizia Previsão, e sua bisavó ficou mais do que entusiasmada com a ideia de ver o que o futuro lhe reservava. Eles entraram na tenda, que parecia sinistramente escura, apesar da luz do dia que deveria brilhar pela entrada. Lá dentro estava uma cigana, com o típico lenço vermelho na cabeça, muitas joias, brincos grandes e redondos, etc. Ela estava sentada perto de uma pequena mesa redonda, que tinha uma bola de cristal no centro. Ela cumprimentou seus bisavós cordialmente e perguntou se eles estariam interessados em saber o próprio futuro por apenas 5 centavos. Seu bisavô decidiu ir primeiro, pensando que não tinha nada a perder. Ele se sentou à mesa e a cigana imediatamente agarrou a bola de cristal, que de repente pareceu emanar uma luz brilhante que iluminou o rosto da cartomante, revelando todas as imperfeições. Ela falou vagamente sobre o futuro, mencionando um casamento entre seus bisavós e possíveis oportunidades de emprego, etc. Resumindo, ela não deu nenhuma revelação surpreendente sobre o futuro dele, e aparentemente ele não gostou nada disso. Acusando-a de ser uma golpista, ela afirmou ter contado exatamente o que viu na bola de cristal e estendeu a mão, exigindo níquel. Seu bisavô recusou, pronto para sair da tenda. A cigana olhou para ele em silêncio, sem demonstrar qualquer emoção. De repente, começou a cantarolar algo em uma língua desconhecida, que ele supôs ser romani. Ele não sabia o que as palavras significavam, mas sentiu um arrepio percorrer sua espinha e o ar no cômodo mudou, ficando mais frio do que o esperado para um dia de verão. Ela continuou a cantarolar uma certa melodia, chegando até a tirar o lenço, cortar uma mecha de cabelo e soprá-la na direção do seu bisavô. Mais intrigados do que assustados, seus bisavós saíram do local e tentaram se divertir pelo tempo restante na feira. Menos de um ano depois, eles se casaram e sua bisavó deu à luz seu avô, Jacob. Jacob era um menino doente, com saúde frágil e incapaz de acompanhar seus colegas. Ele foi diagnosticado com uma doença rara aos 6 anos de idade, e os médicos estimaram que ele não viveria além dos 12 anos. Seus bisavós ficaram devastados, é claro, mas quando Jacob completou 8 anos, ele ganhou uma irmã mais nova. Logo após nascer, Jacob se recuperou milagrosamente. Os médicos não conseguiam explicar e ficaram perplexos com o caso, chamando-o de um verdadeiro milagre. Ele viveu uma vida longa e morreu em paz. Sua irmã, no entanto, não teve a mesma sorte. Ele se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Você quer fazer uma pausa?
Eu sabia que ele tinha sérios problemas de coluna devido a anos de trabalho braçal e não conseguia ficar sentado por muito tempo. Apesar de estar ansioso para ouvir o resto da história, eu também não queria que ele sentisse dor. Não, estou bem. Preciso terminar de te contar isso. É muito importante. Como eu estava dizendo, seu avô Jacob viveu o resto da vida com saúde. O nascimento da irmã dele coincidiu com a recuperação milagrosa dele, mas ela não viveu além dos 21 anos. Seu avô teve seu tio Scott quando tinha 28 anos, e a irmã dele finalmente começou a se sentir melhor nessa época, mas já era tarde demais. A doença dela havia progredido demais, e apesar de mostrar sinais de recuperação, ela morreu menos de um ano depois. Desde o nascimento, seu tio Scott estava tão doente quanto o pai dele, só se recuperando repentinamente. Quando eu nasci, eu assumi a maldição por um tempo, enquanto Scott crescia e se tornava saudável. Não me lembro disso porque eu ainda era criança, mas seu avô jura que coisas estranhas aconteciam na casa naquela época. Ele dizia que me colocava no berço e me encontrava em lugares suspeitos, como em cima do guarda-roupa, no corredor, mesmo com as portas fechadas e a maçaneta muito alta para eu alcançar. Parece haver uma explicação lógica, certo? Coisas ainda mais estranhas aconteciam. Por exemplo, ele disse uma vez que se aproximou do meu quarto e ouviu alguém lá comigo sussurrando algo que parecia um cântico em uma língua desconhecida. Ele só se deu conta disso quando se lembrou da história da cigana que seu pai lhe contou anos antes. Ele disse que eu ri baixinho e que, cada vez que eu fazia o som mais alto, ouvia-se um shh baixinho vindo do quarto. Ele sabia que não era sua avó, porque ela tinha saído para visitar os pais dela. Mas quando ele abriu a porta, não encontrou ninguém lá dentro e eu fiquei parado no meu berço. Ele disse que viu meus olhos percorrendo o quarto, como se estivessem procurando por algo. Foi nessa época que seu avô Jacob começou a suspeitar que a cigana de quem seu pai lhe falou pudesse estar falando sério sobre a maldição do que havíamos pensado inicialmente. Ele contratou todo tipo de sacerdote, especialista em magia negra, especialista em voodoo e assim por diante. Nenhum deles ficou na casa por muito tempo e nunca quiseram falar sobre o que viram, apenas dizendo que não podiam ajudá-lo. Nesse momento, meu pai se levantou e foi até uma das gavetas atrás do sofá. Ele a abriu e continuou falando enquanto vasculhava o conteúdo. Outra coisa que aconteceu foram com as fotos. Ele costumava tirar fotos minhas e, a princípio, tudo parecia normal. Mas, conforme ele olhava mais de perto, percebia que havia algo errado com as fotos. Ele continuou a vasculhar em silêncio. Então imaginei que era minha vez de intervir. Ah, pai, tudo isso é superstição. Só uma sequência de azar. E as fotos podiam estar manchadas ou algo assim. Ele ignorou meu comentário e continuou procurando na gaveta, fazendo barulho ao remexer as folhas, até que finalmente encontrou o que procurava. Fechou a gaveta e se virou, segurando várias fotos antigas na mão.
Elas tremiam nas bordas como folhas ao vento, enquanto ele se sentava e as folheava. Escolheu uma das fotos e a colocou no colo. Talvez sim. Deixe que você decida por si mesmo. Ele se inclinou para a frente e colocou cuidadosamente as outras fotos sobre a mesa de centro. Recostou-se na cadeira e silenciosamente fez um gesto para que eu as pegasse. Fiz o que ele pediu e observei as fotos com mais atenção. O que você vê? A primeira foto na capa era em preto e branco, do meu pai quando bebê, sentado de pijama ao lado de um conjunto de brinquedos na sala e sorrindo banguelamente para a câmera. Apertei os olhos, olhando para o fundo da foto e, quando não vi nada, tentei me concentrar no óbvio, o rosto do meu pai e os brinquedos ao redor dele. Nada. E quanto ao próximo? Virei a foto, colocando-a ao fundo, e a próxima foto era da minha avó embalando meu pai, ainda bebê, em seus braços no quarto. Meu pai parecia estar dormindo na foto, enquanto minha avó olhava para ele com um sorriso. Alguma coisa? Olhei em volta, mas não encontrei nada suspeito. Não havia algo. Algum tipo de sombra no canto do quarto, mas poderia ser qualquer coisa. Embora a forma da sombra parecesse quase humana, esticada finamente pelos cantos da parede e do chão, era difícil dizer, devido à falta de cores na foto. Bem, tem algo aqui, mas quer dizer, isso poderia ser qualquer coisa na verdade. Olhe para o próximo. Virei a página e fiquei olhando para a próxima foto. Era do meu pai quando criança. Ele estava sentado à mesa com um grande bolo de aniversário à sua frente. Parecia enrugado e doente, mas apesar disso, olhava para a câmera tão fotogênico quanto na primeira foto, com um sorriso largo e bobo. Imediatamente, em vez de focar nos objetos do centro da imagem, concentrei-me no fundo e, como esperado, vi algo. Uma sombra alta e fina pairava ameaçadoramente ao fundo, talvez 2 passos atrás do meu pai. Não consegui discernir nenhuma outra característica, exceto pelo fato de que sua forma parecia humanoide, apesar da aparência esguia. Não tinha certeza, mas parecia que a sombra estava de frente para meu pai, enquanto ele sorria para a câmera. Embora eu não estivesse 100% convencido de que se tratava de algum evento paranormal, senti um arrepio na espinha. Coloquei a foto no fundo e olhei para a próxima. Era uma foto do meu avô e do meu pai, quando ele tinha uns 5 anos, sentados à mesa desenhando algo com giz de cera. Meu pai sorria para a câmera, apesar de parecer mais doente e pálido do que antes, enquanto meu avô apontava para algo em seu desenho. Clara como o dia, bem acima dos ombros deles, estava a mesma sombra fina de antes. Parecia estar curvada, segurando meu pai delicadamente pelos ombros, o suficiente para que as pontas dos dedos afiadas os tocassem, o suficiente para eu me convencer de que não era um problema da câmera. Olhando para cima, na direção onde o rosto da sombra deveria estar, vi também o que parecia um par de olhos, como 2 minúsculas nuvens de fumaça, desprovidas de quaisquer características que olhos humanos normalmente possuem. Rapidamente, coloquei a foto no fundo e olhei para a próxima. Meu pai também estava na foto seguinte, na adolescência, e parecia tão doente quanto antes, sentado na cama. Apesar disso, um sorriso se estendia em seu rosto enquanto olhava para a câmera. Grande parte da imagem estava preta, tomada pela mesma sombra das fotos anteriores. Ela tinha seus braços finos sobre os ombros do meu pai e, desta vez, olhava diretamente para a câmera. Vi seus olhos turvos com mais clareza agora, cinzentos e penetrantes de malícia. Mas um pouco abaixo havia uma fenda fina e curva. Parecia que a sombra estava sorrindo. De repente, percebi como meu coração estava batendo rápido, tanto que eu podia senti-lo pulsando no meu peito. Rapidamente, coloquei a foto no fundo e olhei para a única que restava. Me preparei para ver algo ainda mais horrível, mas isso nunca aconteceu. Encarei uma foto do meu pai, ainda adolescente, segurando um bebê. Ao lado dele estava o tio Scott.
Ambos olhavam para a câmera com sorrisos ansiosos, enquanto o bebê nos braços do meu pai dormia. Apertei os olhos, percorrendo os cantos da foto com o olhar, e então vi. A sombra, lá no fundo, mal visível, 2 pontinhos nebulosos como olhos. E eles estavam olhando na direção do bebê. E então, O que é isso? assim que Scott teve sua filha, eu melhorei. Mas a filha dele morreu logo no início, e não houve mais ocorrências estranhas, pelo menos por um tempo. Tínhamos começado a ter esperança de que a maldição tivesse acabado. E então você nasceu. Abri a boca para dizer algo, mas não sabia o que. Coloquei as fotos de volta na mesa de centro, meio sem jeito. Eu nunca fiquei doente. Meu pai olhou fixamente para a mesa de centro e eu pude ver lágrimas se acumulando em seus olhos. Ele nem tentou disfarçar. Não, você não era. Mas seu irmão era. Meus olhos se arregalaram, tentando falar. Inclinei-me para a frente. Pai, que irmão? Meu pai fungou com os olhos agora vermelhos, enquanto me entregava a última foto com a mão trêmula. Peguei-a freneticamente, lançando-lhe um olhar rápido. Nela, havia 2 bebês recém-nascidos em um berçário de hospital. Pareciam dormir tranquilamente, em berços lado a lado. Eu precisava saber. Simplesmente precisava. Assim que você e seu irmão gêmeo nasceram, eu tive que tirar uma foto para ver se a sombra voltaria. Minhas suspeitas se confirmaram quando tirei aquela foto. Olhei para a foto novamente. Lá estava ela de novo. Apesar da luz iluminar todo o cômodo, a sombra parada no canto. Seu olhar malicioso fixo em um dos bebês no berço. Pai! Seu irmão nasceu 12 minutos depois de você. Você cresceu saudável, mas seu irmão, ele morreu menos de 1 ano depois. Ele enterrou o rosto nas mãos e chorou por um tempo. Tudo o que eu conseguia fazer era encarar a foto, a sombra que havia levado meu irmão de mim sem que eu sequer tivesse a chance de conhecê-lo. Meu pai recuperou a compostura e finalmente falou. Tentei impedir. Conversei com todo tipo de especialista, mas quando tudo que era racional falhou, encontrei uma cigana cartomante que se ofereceu para me ajudar. Eu estava desesperado e disse a ela que pagaria o quanto ela quisesse, contanto que ela removesse a maldição. Ela confirmou que se tratava de algum tipo de magia negra e que, seja lá o que fosse aquela sombra, ela havia sido invocada de outro mundo pela cartomante a quem seu bisavô se recusou a pagar. Então, ela conseguiu quebrar a maldição? Não é tão simples assim. Magia negra não pode ser dissipada por ninguém além da pessoa que lançou o feitiço. E a cigana cartomante que amaldiçoou nossa família já morreu há muito tempo. A sombra sempre parece se agarrar ao caçula da família. E a única maneira de deixá-lo em paz é se agarrando a um recém-nascido. No entanto, se o membro da família a quem se agarrou morre, o espírito maligno fica adormecido por um tempo. Quando a filha do seu tio Scott morreu, tudo ficou bem por anos. E então sua mãe e eu tivemos gêmeos. E ele voltou. Depois que acabou com seu pobre irmão, tudo voltou ao normal. Está adormecido agora. Mas quando você tiver seu filho, ele voltará. E a cada geração fica mais forte. Ele fungou e enxugou as lágrimas, enquanto eu continuava olhando para a foto minha e do meu irmão no berçário. Então, como podemos impedir isso? Não dá. A cigana com quem conversei disse que esse espírito nunca vai embora até que o último membro da nossa família morra. Essa é a única maneira de mandá-lo de volta para o lugar de onde veio. Ter um filho é uma escolha sua, mas se você o tiver, precisa saber que estará colocando-o em perigo. Seu tio Scott não teve outros filhos, então você é o último descendente vivo da nossa família.
O espírito certamente se apegará ao seu filho. Não disse nada. Um instante depois, meu celular vibrou e quando olhei, vi uma mensagem da Júlia perguntando onde eu estava. Pai, preciso ir agora. Tenho coisas para resolver. Sim, eu entendo. Sei que é muita informação para assimilar, mas quero que você reflita sobre tudo que eu lhe disse. Sei que você não é supersticioso, mas imploro que pense nisso. Assenti com a cabeça e saí. Pensei nisso o tempo todo durante o caminho de volta para casa. Será que realmente havia algum espírito maligno assombrando nossa família, cujo único propósito era se alimentar de nossos recém-nascidos? Parecia ridículo, impossível. Descartei a ideia e decidi jantar tranquilamente com Júlia. Mas não conseguia me livrar daquela sensação incômoda. Então peguei meu celular e disse para Júlia sorrir. Ei, para com isso! O flash da minha câmera a cegou momentaneamente e eu me desculpei. Entrei na galeria do meu celular e olhei a foto que tirei, mas não foquei na Júlia. Como estou? Dei um zoom no canto, atrás dela. Talvez tenha sido imaginação minha, mas atrás de Júlia, no canto do quarto, bem ao lado das cortinas, parecia haver uma sombra muito fina e muito alta, estendida pela parede, com 2 pontinhos minúsculos e nebulosos que pareciam ser olhos. E eles estavam olhando diretamente para ela. Alguns segredos de família não são guardados em testamentos, mas em fotografias. Olhe bem para o canto do seu quarto hoje à noite. Os olhos dela podem estar procurando uma nova linhagem. Eu sou Madame Dion e espero que você ainda esteja aqui no próximo História. Inscreva-se para mais relatos proibidos. Deixe o like para manter a sombra longe do seu quarto. Até logo, almas curiosas!